Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenka, 7ª temporada deste podcast do 78. O meu nome é João Blanco e ao longo do ano vou estar aqui com o Rodrigo Canhoto, com o João Gil e com o Miguel Rocha. Hoje falamos dos jogos grandes desta última jornada, com um grande destaque para a vitória do Porto em Guimarães, e ainda damos um lamiré ao tema do Vitória na Taça da Liga que nos escapou a semana passada. Venham daí. Segundo episódio do ano, e eu prometo que não é de propósito, nós estamos a saltar e a fazer isto 2 em 2 semanas. Não conseguimos cruzar datas na semana passada, até porque foram 2 semanas com muitos eventos a nível de futebol português, não é? Não só o Vitória decidiu... Aliás, da última vez que nós falámos, tivemos o Vitória a eliminar o Sporting, o Braga a eliminar o Benfica, tivemos o Vitória a ganhar um título, tivemos um clássico no Dragão que o Porto ganhou, e tivemos agora estes jogos desta jornada. Portanto, a coisa foi animadinha. Essa jornada que estávamos aqui a falar em off, também para quem vai estando atento aos reels que vão saindo aqui do painel do podcast, 2 já saíram, ainda está por sair, acho eu, é isto. Também muito rica a nível dos jogadores escolhidos, visto que Devenis foi expulso, aos 4 minutos. David Simão saiu do Aroca e pá, hoje joga o Stoica. Pode ser que... Stoica que ainda ninguém, nem YouTube nem Instagram, que eu fui checar antes de virmos aqui, conseguiu dizer quem é o gajo. Falta de cultura. Ninguém. Portanto, se o nosso público não conhece, porque é que eu haveria de conhecer? É só isto que eu tenho a dizer. Tá, o Devenis conhecem e erro meu, tudo bem. Agora, ninguém sabe o que é um Stoica. Ninguém faz ideia. Ele o Devenis ainda não saiu, pá. Já deste spoiler. Então, mas tu vais meter a foto do gajo? Pronto, lá está, as pessoas com cultura. Opa, está bem. Não, mas o Stoica já saiu. O Stoica saiu desde quarta-feira, ainda não... Eu fui lá aos 2, YouTube e Instagram. Escrevi assim... aposto que não há 5 pessoas que me consigam dizer quais 5, nenhuma. Ninguém consegue dizer o nome daquela cara. Falta de cultura. Pronto. Perdemos muitos acontecimentos. Vamos focar-nos também naquilo um bocadinho que foi mais presente. E como nós costumamos fazer, vamos do cronologicamente mais próximo para o cronologicamente mais afastado. Portanto, Rodrigo, o que é que te apraz dizer sobre a vitória do Porto em Guimarães? Tenho a certeza que gostaste muito. Bem, é uma vitória a Porto de Farioli. Não é com um futebol bem jogado, bem pelo contrário. O jogo do Porto é muito competente defensivamente. Diogo Costa, para mim, em grande plano e o homem do jogo. Kivior também bem. Tiago Silva ainda ultrapassado algumas vezes. Mas o Vitória bem tinha embalado agora nesta sequência muito positiva de jogos sem perder. Acaba... por perder de maneira injusta, é o meu ver. Tem aquele penalti que o Samu falha, que não querendo entrar por aqui, mas é um penalti muito estranho, tal como aquele que depois é marcado aos 85 minutos. É um Porto competente. É muito difícil fazer um golo ao Porto. Lá está, 4 golos sofridos no campeonato. Também voltou a não sofrer contra o Benfica. Estava a ver que o Tiago Silva ia trazer o efeito Éder Militão, que o Porto não estava a conseguir ganhar. Isso ia ser já a primeira perda de pontos. Bednarek acho que foi poupado porque ele tinha sido ilusionado frente ao Benfica. Mas é isto, é um jogo a Porto. O Porto não criou praticamente. O Samu faz um mau jogo, tem uma ou outra boa ação, mas é um jogo muito apagado de várias individualidades. E que depois o Porto acabou por conseguir vencer num gol. Acaba por ser bola parada, um penalti que, pronto, o Luís Pinto coloca o Telmar Campos, que foi uma entrada completamente desastrosa. Que é tão bom, 15 minutos de pura classe. Foram completamente desastrosas. Ele levou mais cartões do que toques na bola, acho eu, porque eu só lembro dele tocar na bola 1 ou 2 vezes. Mete o penalti, ou melhor, já tinha visto amarelo, que mete o penalti e depois é expulso. É uma estupidez, mas pronto. Gostei muito do jogo do Saviolo, do lado da Vitória, criou muitas dificuldades ao Alberto e foi dos jogadores mais rematadores do lado do Vitória. Acho que sim, o Vitória que teve ali tempos muito termidos e até os adeptos, sobretudo no início do ano, começaram a pedir a saída do Luís Pinto, que vai encontrando a sua maneira de jogar, que relembro que no Tondela, e ele tentou no Vitória implementar os 3 centrais, adaptou-se, ao contrário de um treinador que foi mandado embora à Inglaterra. E que levou uma bicarada do António Conte esta semana. E do Lisandro.
E sim, do Lisandro Martínez, é O verdade. Lisandro diz: finalmente temos um treinador que sabe o que está a fazer. Não, e o António Conte diz que agora há treinadores jovens, não sei se foi a palavra teimosos que ele utilizou, mas teimosos e resistentes à mudança, que viam no Oiland uma coisa e não se conseguiram adaptar. E isto é elogiar o Oiland, porque o Oiland, na ausência do Lukaku, está a ser importante para o Nápoles. Muito importante. E pronto, aqui alguns jogadores interessantes lá do Vitória. O Saviolo foi quem chama mais a atenção. Benny Mukendi acho que vai dar ainda um salto maior do que para além do Vitória. Bom jogo do Strata, o lateral direito. Abascal, pá, cresce neste tipo de jogos, mas a qualquer momento pode dar uma casa. E acho que é um... É o Abascal. Exato. Que acabou o jogo como capitão do Vitória. Quando saiu o Samu, ele que agora está com o cabelo pintado. Mas pronto, acho que o Luís Pinto merece muito mérito, porque acho que não tínhamos aqui falado bem dele, né, esta temporada, porque se adaptou, trouxe o Vitória às vitórias e, e com um plantel que não é nada de especial, não há assim grandes individualidades neste plantel do Vitória. O Samu, bom jogador, o Savio, bom jogador, o Camará precisa de espaço e o Porto não dá. Também não tinha Nelson Oliveira, porque tinha sido expulso na final da Taça da Liga. E bem, o outro tinha sido expulso ou não? Não eram dois? E o João Miguel Mendes, Exatamente. que tanto que jogou o Lebedenko, foi? Então foi ele que mete o penalti aos 97. Yeah. E pronto, muito mérito a Luís Pinto. Eu não consigo dizer de mérito do Vitória, mas também não consigo dar mérito ao Porto pela vitória, porque é caída do céu, literalmente. Portanto, mais 3 pontos num Porto que não sofre golos e quando não sofre golos fica muito mais longe de perder. Gil, chuta. Certo, concordo muito com a tua análise, Rodrigo. Acho que é um Porto muito pragmático, um Porto que não jogou particularmente bem em termos ofensivos, tal como, na minha opinião, tinha feito contra o Benfica, mas já lá iremos. É um Porto que depende muito da sua solidez defensiva. E o Porto, vamos admitir, está com um bocado de estrelinha de campeão, porque num jogo. O que tem acontecido é que o Porto normalmente é bem ou mal, consegue marcar e depois fecha-se lá atrás, e depois é 1-0, 2-1, mais 1-0, 2-0, numa bola parada. Nos jogos em que o Porto não consegue marcar em 85 minutos, podemos dizer que é uma vitória muito forçada e muito tirada a ferros. Eu começo a atribuir este tipo de vitórias àquela estrelinha, aquele toque extra de sorte em que tens um jogador que entra, que numa abordagem completamente estúpida dá um toque no pé, pronto, e a arbitragem considera penalti. Já não vou dizer se concorda ou não, mas a arbitragem considera penalti e pronto, e o Porto ganha dessa maneira, depois de já ter falhado uma grande penalidade, de forma um bocado escandalosa, a forma como o Samu bate, e também escandalosa o tipo de penalti, para mim é muito mais polémico do que propriamente o segundo. E o Porto consegue, então, mais 3 pontos e não vai perdendo esta capacidade de amealhar pontuação. Quanto ao Vitória, complementar o que tu disseste, falaste em muitos jogadores, eu gosto muito do Benny, um bocadinho do meio campo, acho que está ali um jogador muito, muito bom. Já na final contra o Braga, para mim foi dos melhores. O lateral direito, também falaste do Strata, gostei muito também do jogo do Strata, não conhecia, vi os últimos 2 jogos do Vitória e gostei muito de... Portanto, com o Maga nem calça. Exato, é muito em infiltrar-se por terrenos interiores, fiquei surpreendido com isso. Portanto, está ali um bom lateral. O Samu, já conhecia um pouco do Vizela da altura, é um jogador com raça, com capacidade de liderança, também é muito importante na equipa do Vitória. Portanto, se calhar de um conjunto de jogadores que ninguém dava muito, estão a começar a surgir ali algumas pérolas. Por exemplo, também gosto do João Miguel Mendes, que me esqueci porque não jogou este último jogo. Acho que também é muito intenso, faz o vai e vem muito bem. Se calhar parece com o Alberto Costa do outro lado do campo. E portanto gosto bastante desta equipa do Vitória. Só não percebo porque não jogou o Charles, não é? Em continuação da Taça da Liga.
O Charles ou o Douglas agora? Charles. Bem, Douglas foste a 2017. Não, agora estava-me a lembrar que o comentador qualquer que estava na Taça da Liga disse às tantas quando o Charles fez lá um lance diz defende Douglas, uma coisa assim. Portanto, é um engano comum, então. Não, fiquei com essa na cabeça, agora já não tinha a certeza que seria. Não, se estão aí buscar guarda-redes antigos conhecidos, não sei se sabem quem regressou a Portugal ontem, um Da guarda-redes. Rua Barrena. Não, a sério? Sim, Mas não Oroca. não só. Regressou para a segunda liga, é certo, para o Felgueiras, um guarda-redes. Macarita. Não. Que vocês não gostam nada. Não gostavam, pelo menos à altura. Era esse, o Macarita. Não. Ah! Não, mas o Gil está isso. É o Pazinato, pá. Pazinato. Aí é Pazinato assinou pelo Felgueiras. Portanto, Guarda-redes de engate também. basta para o ano na primeira eliminatória ser com o Benfica, que é para... Achas que ele faria o jogo de... Exatamente. Não, queria só falar do guarda-redes deste. Só porque foste lembrar do Douglas, não sei porquê. E é esperar mesmo para ver, eu já vinha a dizer isto há algum tempo, se o Porto, em algum destes jogos, não tem esta linha, porque há de acontecer, nenhuma equipa consegue 33 vitórias, não é? Num campeonato. Será que não? Isso não acontece. E o Porto está num momento talvez mais frágil. Já foi- Pá, isso implicaria fazer 100 pontos, meu. Yeah. Sim, é inédito. Portanto, o Porto vai vacilar. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Vai haver uma jornada e não vai ganhar. Achas que vai haver uma hecatombe? Vamos ver. Isso não acredito. Só depois, não na jornada em que tropeçarem, mas sim na jornada a seguir, acho que vai ditar o que é que vai ser o Porto. Vamos imaginar, tem um empate. Uma equipa com uma mentalidade forte, pronto, tudo bem, tem um empate, perdeu 2 pontos, se calhar volta, já não volta a escorregar mais vezes, se calhar até pode ser uma abertura de olhos. Agora, vamos lá ver se é uma abertura de olhos ou se tem o efeito contrário de descambar. E é isso que vai dizer. A jornada seguinte à perda de pontos do Porto vai definir o campeão este ano. Tens aí o calendário do Porto? Sim, vão agora a Pleasant jogar com o Vitória. Recebem o Gil Vicente, recebem o Rangers. Vão ao Rio Maior jogar com o Casa Pia, depois Sporting. Vão ao Nacional, não é fácil. Recebem o Rio Ave, é fácil. Sim, Recebem não Aroca, estás é nada fácil. preparado para o Porto empatar em casa com o Gil Vicente, mas depois ganhar ao Sporting. Não é? Não, depois tem aqui em abril, março, abril, é que isto acaba por apertar um bocadinho para o Porto. Vêm à Luz, recebem o Moreirense, vão a Braga, recebem o Famalicão e vão à Moreira. Ui, o Campo do Estoril Tem Big Balls. tem uma ligação com o Porto. Para além de ter as Big Balls, sim. Não cai, a bancada não vai cair. O Porto não tem um bom histórico no Estoril, então ainda recentemente, não sei se foi o ano passado, há 2 anos. Ai, pá, o ano passado não Não, devia mas contar. acho que foi com o Conceição. O Estoril ganhou 3 vezes ao Porto no mesmo ano. Tenho certeza deste dado. Eu acho que foi com o Conceição ainda, não foi com o Anselmi. Foi uma vez para a Taça da Liga e justo para o campeonato, acho eu. Acho que foi uma coisa deste género. Já te confirmo, para falando do Porto. Não, mas sobre o Porto, sabe que vocês estão a ser muito politicamente corretos. Eu vou dizer com todas as letras, isto vai ser dos piores campeões de sempre, dos campeões que menos, menos que inspiram, que menos motivem, que menos deslumbram, não é? E eu não digo que o futebol tenha, ou pelo menos que o treinador a fazer isto, não é? Quando estamos a falar de Farioli, não tem de pensar nesta vertente que o futebol tem de entreter, mas agora o futebol do Porto não entretém, o futebol do Porto é bom para os adeptos, porque dá resultados, mas não é bom para um gajo qualquer que não tivesse qualquer ligação emocional ao Porto, sentar-se a ver um jogo e futebol Foi o espetacular. ano passado, não é? foi. Mas o Porto ganha na Moreira para a Taça de Portugal 4-0. Ou seja, o Porto perde 1-0 no Dragão, 3-1 na Moreira E para a Taça Taça da da Liga. Liga e depois perde outra vez para o campeonato na Mas Moreira por 1-0. Ok, mas eu acho que naquele ano em que o Estoril vai à final da Taça da Liga, eu acho que também é o Estoril que elimina o Porto. Elimina o Benfica em penaltis, não é? Isto ainda é a Taça da Liga, Pronto, então é isto. é isso. Sim, e o Porto lá está, tem a história que não há Moreira. Mas como eu estava a dizer, pronto, vai ser um campeão muito, muito eficaz, um campeão muito cínico e se calhar o campeão que entusiasme menos os amantes de futebol, se calhar desde o Trapattoni, que já é bem distante daquilo que é a nossa realidade, mas é o que é. Aquilo, quem viu o jogo ontem, ou diria que ninguém merecia ganhar e que o empate seria justo,
ou se alguém precisa ganhar dali, seria o Vitória. Não, e acho que isto aqui acho que não é muito clubismo a falar, acho que é ver o jogo. Afinal, a taça está no museu, os adeptos vão celebrar. Mas é realidade, sim, é uma equipa que estamos aqui a falar. Vai ser sempre por esse cinismo. Agora, evidentemente, estamos aqui 3 rivais, não é? E se o representante do Porto, se tudo correr bem, já está cá para a semana, já acabou a World Tour dele, ou acaba na quarta, acho eu. Mochilão. Temos aqui 3 rivais a falar e, por exemplo, eu acho que não magoa tanto quando tu sabes que perdeste o campeonato para uma equipa que é pá, nada a fazer, não é? Ou vá, magoa menos, sei lá, um Benfica do Roger Schmidt, pá, uma equipa que sim senhor, jogava muito bem à bola, ainda tremeu ali nos últimos meses, mas tu pegavas os primeiros 5 meses da temporada e é pá, se alguém conseguir tirar pontos a estes gajos não é mau. Agora, pá, tu olhas para este Porto e eu sinto que eles podiam ter perdido pontos em todos os últimos jogos que eu vi do Porto, portanto... É um bocadinho isso, agora, e seguem. Relativamente ao Vitória, porque nem falámos muito sobre a Taça da Liga, a realidade é que o Luís Pinto agora tem créditos, não vou dizer infinitos, porque apesar de tudo o Vitória é um contexto bastante exigente, mas o Luís Pinto tem ganhar um título pelo Vitória é uma coisa espetacular. Terceiro título da sua história, primeiro desde que Rui Vitória decidiu ganhar Jorge Jesus e potenciar aquela grande reação do Cardoso contra o treinador na final da Taça Portugal em 13-14, se não me engano. E tudo títulos diferentes do Vitória, não tem? 12-13, agora não me lembro. Se calhar 12-13. Tudo título de quê? Tudo títulos diferentes. Vitória Certo. não tem um título repetido. Conseguiu disputar uma supertaça sem ganhar nenhuma Taça de Portugal no campeonato. E ganhar a supertaça. Portanto, tem esses créditos, mas a realidade é que a época não correu tudo bem. Tem uma eleição, por exemplo, para a Taça de Portugal também bastante parva. Contra o FAF, ou não? Acho que é isto, contra o FAF. Agora está a conseguir meter o clube nos eixos, porque apesar de tudo, pelo menos até o jogo com o Sporting, e depois se adicionarmos também o jogo com o Braga, não é? Eu acho que o Vitória em 13 jogos seguidos só com uma derrota, que foi com o Sporting para o campeonato. E depois tem tido 2 empates, que acho que Não, foi com a AVS. com a AVS, com a AVS. E depois tinha tido 2 empates, que era com o Gil Vicente, pá, perceptível, e com o Nacional, do Tiago Margarido, que o Rodrigo tanto gosta. Portanto, agora com o Porto termina essa série de, pronto, mais positiva, digamos assim. Dar mérito onde o mérito é merecido. Agora, vocês falaram também um bocadinho das individualidades do Vitória, não vos ouvi destacar Ndói, e eu quero destacar um bocadinho o Ndói, que acho que é um ponto de lança muito interessante. Ainda é um bocadinho caótico, não sei se estou a expressar-me bem, mas acho que é um jogador que é novo, mas não consigo dizer a idade, não faço ideia. Mas não diria que era tão novo. Mas pronto, eu acho que é um jogador ainda um bocadinho caótico nas suas ações, mas é um jogador que cria sempre muito perigo e de forma fácil. 24. Mas diria que é um jogador que consegue criar perigo de forma muito fácil. Acho que em 1, 2 toques consegue criar perigo. E, por exemplo, viu-se que o Sporting tem... Aliás, tanto com o Sporting como com o Braga, eu acho que ele começa no banco e depois entra, porque o Nelson Oliveira foi titular. Portanto, acho que é um super sub muito interessante, consegue agitar muito rapidamente com o jogo. E isso é muito positivo. E é grande, é muito forte de cabeça. Marca 2 ao Sporting, marca 1 ao Braga e também foi criando o seu perigo no jogo contra o Porto, apesar de, para mim, ter um lance muito, muito estúpido, em que o Samu estava completamente sozinho na grande área do Porto e a rematar, e o Ndói chega lá e remata a mesma bola, sendo que o Samu, na minha opinião, estava em melhor posição para rematar. Mas acho que também é um ponto de lance interessante, já que estamos aqui a falar de individualidades do Vitória. Equipa que eu, muito honestamente, individualmente não acho assim tão forte. Não, pá. Por exemplo, o Vitória jogou muito melhor contra o Porto do que contra o Braga, por exemplo. O jogo do Vitória na final não foi propriamente espetacular. Eu acho que foi uma boa capacidade de resposta, mais a nível mental ou propriamente futbolística. A primeira parte do Braga é extremamente melhor do que a segunda parte do Vitória, a meu ver. Mas pronto. Seguindo para o Benfica, onde aparentemente José Mourinho descobriu, quando já está aviado de tudo, que meter os gajos a jogar nas suas posições é capaz de dar certo. Vou ter de levar aqui com bocas do Sudakov, portanto vou falar eu primeiro. O que é que eu tenho aqui a dizer? Em primeiro lugar, Leandro Barreiro continua a demonstrar a sua importância em certos momentos do jogo. Uma boa capacidade de preparação de bolas paradas também do Benfica. Eu acho que a equipa tem evoluído nesse capítulo. Acho que era um grande crítico ao Mourinho quando ele chegou, que as bolas paradas não se aproveitou nada do trabalho com o Lage. Acho que o Benfica podia ter feito 7 ou 8 golos de canto. Está bem, mas uma coisa é o jogador falhar em si. Eu acho é que explico. Eu acho que as rotinas da bola parada estão a melhorar. E a realidade é que o gol surge ali num timing muito bom. Eu acho que os jogadores conseguiram atacar o espaço num timing muito coordenado, no momento em que a linha do Rio Ave estava a subir, não é? E aproveita-se muito bem esse cruzamento e contra-movimento. Lá está, com essa grande utilidade que é o Barreiro.
E quem diria que as lesões do Richard Rios e do Manu Silva viriam quase como uma... não vou dizer uma benção, não é? Mas, pá, Do poderia Manu ter- não, do poderia- Enzo. Do Manu Silva nada, desculpa, do Do Enzo. Do Enzo. Poderia tirar algo positivo dali. E a realidade é que eu nunca, eu sou muito honesto, eu acho que aquela dupla nunca me convenceu. O Rios e o Enzo, pá, nunca me convenceu completamente. Apesar de terem tido bons momentos e bons jogos, acho que também vacilaram muitas vezes. E não estou agora, pronto, agora a malta vai achar que eu estou aqui a defender uma dupla Barreiros até à morte. Agora, não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que se viu ali sinais positivos. Evidentemente, os sinais mais positivos vieram daquela tríade atrás do Pavlidis, não é? O Célebre por este ano e o Sudakov. Quem diria o Célebre? Mais uma vez, e Não voltamos é? ao mesmo de sempre. Que o Célebre acrescenta com bola, tudo bem. Agora, que o Célebre é um jogador fisicamente estupidamente frágil também é, e não é propriamente o Rio Ave que vai ser um desafio para ele. Portanto, se conseguires usá-lo e potencial contra o Rio Ave, boa, e tens mais uma solução, isso não é o tema. O Prestiani acho que o problema dele no Benfica nunca foi propriamente rendimento, sempre foi mais continuidade e também alguns erros que o marcaram. Exemplo, a expulsão contra o Chelsea no Mundial de Clubes, senti que foi ali uma coisa que marcou bastante. Apesar de tudo, depois também foi expulso contra o Sporting, mas aí num contexto de expulsão completamente diferente, não é? E acho que os adeptos até gostaram. Pronto, e o próprio Sudakov, evidentemente, vai sempre render mais a partir do corredor central, mas isso não invalida também todas as outras críticas que nós fomos fazendo aqui. Porque eu não fui pegando só no facto de Sudakov estar a jogar fora de posição, fui criticando também muitas vezes alguns erros decisionais dele com bola que, pá, peço desculpa, um criativo não é... Pode estar em melhores posições de criar perigo se estiver a jogar no sítio certo, mas não deixa de ser menos criativo por estar a jogar ao lateral esquerdo ou ao central ou o que seja. Qualidade com bola. Experimenta lá pôr o Yulman da extrema esquerda, a ver se vai funcionar o seu critério a falar com de bola. jogadores que são maioritariamente criativos. Tu pegas no Yulman. Mete o pote à direita. Vai render o mesmo que rende à esquerda? Não. Mas agora não vai cometer erros estúpidos. Não sei. Mas isso é carácter de jogador. Às vezes o pote também o faz. Gil, o que é que achaste da grande prestação do Benfica? Foi uma atenção, foi uma avalanche ofensiva na primeira parte, principalmente. Não, nos primeiros 30 minutos. Preciso enquadrar, nós estamos a jogar contra o Rio Ave, que tem mais pontos do que se calhar aqueles que merece. Ou seja, os jogos não convencem assim tanto. É uma equipa que depende Olha que vocês queriam um extremo deles, até há bem pouco tempo. Eu não queria. de um André Luiz e de um Clayton. Clayton. Portanto, é uma equipa que e ali o médio, o Pirlo de Rio Ave, como é que se chama? O que é que eu percebo? O 10, se não me faltar os nomes todos. O Brandon Aguilera. O Aguilera, pois. O Aguilera é Pelo fixe. do Rio. Mais um. Tirando esses três jogadores e o guarda-redes, o misto, o resto da equipa do Rio Ave é mediana para baixo. Portanto, pudera também, mas temos de dar mérito. O Benfica finalmente consegue fazer uma primeira meia hora acabada completamente do Rio Ave, com combinações que eu não parecia estar a ver o Benfica. Achei que por momento estava outro clube qualquer, com combinações por dentro. Finalmente o Benfica a utilizar o corredor central para fazer trocas de bola, com o Pavlidis muito associativo, Sudakov, o grande cérebro no corredor central, o Prestiani a aparecer também muitas vezes por dentro e depois com o Sheldon ainda encostado à esquerda. Portanto, foi ali uma dinâmica muito interessante. O Benfica consegue criar e cria várias oportunidades de gol antes de marcar. Acho que podemos dizer que 2-0 no intervalo era um resultado injusto, porque acaba por escasso. Mas o que eu gostei de ver foi esta dinâmica, foi finalmente ver um Sheldrup encostado à linha que dá muito critério com bola, faz boas combinações, bons passos. Um Sudakov finalmente no meio, e quem diria que trocar o Barreiro com o Sudakov, pelos vistos basta trocar de sítio, não é preciso tirar nenhum de campo, que dava tanto resultado. E dizer ainda que o Pavlidis, apesar de fazer um bom jogo para mim na parte de combinações, falha ali um golo à frente do guarda-redes, que ele não consegue desviar do guarda-redes, mas o defesa corta. Depois tem aquele falhanço que acho que estavas a falar em off, que chegou atrasado a um cruzamento do Lopes Cabral. Meio campo do Benfica, também abordaste, já agora vou dar o meu lamiré sobre isso. Acho que o melhor meio campo do Benfica é Enzo e Austin. Concordo. Ali com o Sudakov provavelmente entre médio ofensivo e segundo avançado, quase que terá um meio campo a 3, com o Sudakov um bocadinho mais descaído, ou seja, um triângulo com o Enzo e depois o Austin e o Sudakov, Austin à direita e o Sudakov à esquerda.
e depois com um jogador como o Sheldon de preferência e um jogador como o Prestiani também de preferência, ou o Luque ou que seja um extremo se calhar mais de associação e um extremo mais de explosão. Acho que fica uma equipa mais imprevisível. Destacar ainda o Dal, que para mim faz um jogo muito bom, anula completamente o André Luiz. Estavas aí a matar umas boquinhas sobre o Benfica querer o extremo do Rio Ave. Não, umas poucas, foi real. Certo. Viu-se que é um jogador, não sei se banal, também me estou a diminuir um bocado, mas é um jogador que me parece não valer mais do que se calhar 5 milhões, portanto 15 milhões. Ele precisa ter espaço. E foi coisa que o Dal não lhe deu. E o Dal não subiu muito, é verdade, durante o jogo. Deixou isso para o Davids do outro lado. E portanto, se calhar aí o Dal sempre muito bem posicionado. O Dal não tem qualquer dúvida que é um muito bom lateral defensivamente. Agora, ofensivamente, não aporta grande coisa ao jogo do Benfica. E o Dal tem tido uma característica neste ano. Muitos jogos, ele é consistente defensivamente, limpa tudo, faz bons jogos. E depois tem um jogo em que borra a pintura toda. Neste caso, foi o jogo contra o Bayern, antes tinha sido o jogo contra o Bayern. Mas epá, diz-me se discordares de mim, mas não achas que o Carreras também fez um percurso semelhante? Não é? Epá, porque basta ver os primeiros jogos. O Carreras muito mal quando entra. O Toulouse, o jogo é para esquecer. Muito Tirando mal os jogos em que mesmo. ele jogava à direita porque o Schmidt inventava, não é? Vamos focar-nos só nos que ele jogava à O esquerda. início do Carreras é muito mau pelo Benfica. Eu nunca achei que o Carreras fosse dar o jogador que deu. Mas o Carreras é um perfil completamente total. O Carreras era comboio. Certo. Eu não estou a falar do perfil dos jogadores, estou a falar do percurso deles. Eu acho Eu acho que o Carreras foi sempre... Mas é o que eu estou a dizer, ou seja, eu acho que apesar do começo do Dal não ter sido tão mau, eu acho que tens sempre que está a crescer a nível de consistência, estás a perceber? Eu acho que ele cometia mais erros no início que agora não vai cometendo tanto. O Dal bem, depois bastante bem, depois horrível, depois volta ao bem, mas é um jogo, ou seja, ele tem aqui uma altura em que tem alguns picos, depois de resto é sempre certinho. Então acham que o Dal é mais comparável ao Abascal do que ao Carreras? É isso? Não, o Abascal é isto. Faz um quarto na linha. Mas pronto, o Dal acho que nunca vai passar muito para além disto, pelo menos a nível ofensivo. Defensivo, se me disserem, temos um lateral do outro lado que sobe muito e compensa como o Davids, depois até podemos fazer uma saída a 3 com o Dal a ficar mais. Se calhar eu até fico convencido, como o Carreras fazia muito também com o Lage, fazia ali o terceiro homem da saída. Se calhar eu até fico convencido. Mas lá está, já temos sempre se o Dedic é o lateral que melhor se projeta, e falta um central canhoto ao Benfica para poder fazer essa saída a 3. Não, mas ou seja, sim, podias usar o... Eu até estava a pensar mais quando viesse o Enzo, não é? Porque o Enzo muitas vezes na saída de bola cai para a esquerda. Mas ou seja, isso aí é quase deixar ali os jogadores colados, não é? O Dal e o Enzo vão ocupar as mesmas zonas. Se usássemos o Enzo, mas lá está, precisavas de um central canhoto para estar aberto, sei lá, vou dizer o Gonçalo Oliveira, porque é o único central canhoto que temos. Gonçalo Oliveira, o Tomás e aqui o Enzo projeta no Dedic, ou lá está o Dal, acho que faz mais sentido até sair pela direita projeta no Dedic. Pronto, aqui atrás podem ter uma coisa a dizer: Masterclass Rodrigo Canhoto, Coach's Voice. Eu já falo de centrais do Benfica. Pronto, mas nesse caso de Dal ficar atrás, como eu estava a explicar, aí teríamos de ter claramente um extremo de Sheldon e não um extremo de Sudakov. Claro. Mas isso aí acho que é o para todos. Um Michel Grupo e um extremo de Sudakov é bom. Eu gostei foi de um jornalista perguntar uma vez no final do jogo: não sei o quê, tem vindo aí muita gente nas redes sociais a colocar o Sudakov mais à frente e colocar o Barreiro. Sim, ele foi um arrogante primeiro. E o Mourinho tem uma atitude que para mim não faz sentido nenhum. Começa com alguma desplicência a dizer: pois, mas eles é que sabem tudo, eu não percebo nada disto, eu não sei nada disto. Não fez sentido. Ele podia explicar já agora porque é que faz isso. Exatamente. Quer dizer, quando os jornalistas não falam de futebol, vocês só querem polémica e não sei o quê, falam de futebol. Vocês é que percebem disso, não é? Sabes, nesse parênteses que tu fizeste, isto são parênteses completamente à toa, mas vocês apanharam um vídeo esta semana que é o Roberto Martínez a ser interpelado numa conferência qualquer por um influencer até bastante conhecido.
Não viram? Só vi o coach Rafaz a falar com Exatamente. É exatamente isso ele. Mas que eu não, era estou a uma falar. conferência, foi no final depois, eles já estavam aí a falar com Não, ele. mas não é uma conferência de imprensa, é uma conferência. Tipo meio que uma summit. Sim, mas ele depois vai lá falar sozinho, ou seja, Exatamente. Não é... Sim. Pronto, mas viste esse vídeo? Sim. Tu não viste, pelo que eu percebi. Pronto, é basicamente o Roberto Martínez numa summit, whatever, há pessoas assim... Aquilo devia haver umas conferências com treinadores e alguém vai lá abordá-lo. Pá, e eu só estou a ver na cara do... Pronto, e a pergunta no fundo é de um influencer que fala de tática e fala de... Pronto, fala dessa parte do jogo. E vai lá perguntar se, acho que era se numa transição, o que é que o Roberto Martínez valorizava mais, se era isto ou isto. Depois o Roberto Martínez responde perguntando quem é que são os jogadores e depois, pá, e há ali uma discussão. Pá, e tu vês na cara do Roberto Martínez o, epá, deixa-me estar à vontade. Portanto, eu sinto que às vezes os treinadores, pronto, muitas vezes o que eles são mais verbais dizem, epá, vocês não querem falar do jogo, mas eu sinto que às vezes também é só tipo, man, eu acabei de ganhar, pá, já chega. O que não é bom, porque esse escrutínio, ainda por cima num clube como o Benfica, e com a dimensão do Benfica é o que é. Sobre o Benfica, 30 minutos muito bons, do melhor que se viu na época, na minha opinião. A par com o Nápoles, mas são jogos diferentes. Ou seja, o campeonato foi claramente o melhor do Benfica na época. É um bocado isto, quando se tem jogadores que têm cérebro a funcionar juntos, como Pavlidis, Sudakov, Scheller, Auschwitz, tudo do mesmo lado. Depois tens o lado dos irreverentes. Quem é que são os jogadores sem cérebro que estavam a jogar juntos antes já agora? Sem cérebro? Não, tu disseste. Quando temos jogadores com cérebro a jogarem juntos, implica Então que vá. antes tínhamos jogadores sem cérebro. Com a jogarem- cérebro maior que os outros. É pá, o Dedic Pá, não tem bloco mais. O Dedic é muito bom, mas não é um jogador cerebral. Sim, o lado direito tens o lado dos comboios, Prestiani, os Lukebac, o Dedic, vai tudo ali boom, para a frente. O Rios também jogava à direita. Epá, é ali uma divisão, é o Benfica Ocidental e o Benfica Oriental. Qual eu não sei. Quer dizer, o Tomás e o Otamendi também deviam estar trocados. Mas é um bocado isto. Acho que para este tipo de jogos, e o Scheller para alguém que gosta de vir para dentro, se tivéssemos, por exemplo, um Sidney Cabral a jogar nas costas dele, ajudaria ainda mais. Era mais um jogador a chegar à frente. Porque assim é que se vai ganhar 90% dos jogos do campeonato. É com jogadores com rasgo, com cabeça, com capacidade. Ainda por cima o Rio Ave fechava-se em 5-4-1, ou vá 5-4 que o Clayton ficava estacionado à frente. Tens de ter jogadores que tenham capacidade de 1 para 1, sem medo de arriscar. O Prestiani muita gente critica, mas é bom ele arriscar aquele remate. Se não tivesse arriscado na Madeira, o Benfica se calhar tinha perdido lá. E é bom também ter depois jogadores associativos como o Sudakov, o Scheller e o Pavlidis, que ajudam muito a desmontar também estes blocos. Acho que o 11 do Benfica ficaria mais completo apenas com o Enzo no lugar do Barreiro. Os centrais do Benfica estiveram muito bem, os dois. O Tomás tem lá um erro ao outro, mas esteve muito bem mesmo, a anular mesmo o Clayton, e ele não é tão forte no choque e no duelo como é o Otamendi. E o Otamendi muito bem em antecipação em quase todos os lances. Relativamente à bola parada do Benfica, o que me enerva solenemente são a quantidade de cantos ao primeiro posto que nunca passam. Ou seja, o Benfica, todos os jogos, tenta a maioria dos cantos ao primeiro posto, 4 ou 5 cantos ao primeiro posto. Curiosamente, aqueles que resultam sempre são no segundo posto. E este Rio Ave era muito fraco. É muito fraco a defender o segundo posto. Tanto que o gol do Barreiro é assim. O Porto marcou assim lá, 2 vezes. E portanto, sim. Mas acho que o Rio Ave tem um claro problema na bola parada, quer ofensiva, quer defensiva. Porque sofre muito bola parada defensiva e ainda não marcou bola parada ofensiva. De canto. Bom. Bem, passando para o Sporting, que acho que foste o único que ainda não começaste, Rodrigo, também, portanto podes manter aí o teu ímpeto e falar daquilo que foi o Sporting 3 Casa Pia 0. Também não é um jogo extraordinário do Sporting. O Casa Pia é uma equipa... O Casa Pia com uma cara nova no banco, E uma boina o nova. Álvaro Pacheco, com uma boina nova. Não, isso não sei. Será que ele comprou uma sempre que troca de clube? Não sei, mas ele passou Uns têm bolsa, outros têm boinas. ele passou por mim na Taça da Liga, mas não consegui interpelar e assim meio rápido. Começar só com o Casa Pia. É uma equipa com um desinvestimento brutal de um ano para o outro, em que perderam o Nuno Moreira, também já tinham perdido o Kluivert, por isso... Ou seja, fizeram boas vendas, mas depois não existe... Não trouxeram ninguém. Agora trouxeram o Abdul Conte. Eu acho que ele veio agora. Estás a gozar? A sério? Então o Abdul Conte jogou. Pá, uau. Não, o Abdul já... Quando é que ele chegou? Ele chegou em setembro.
Uau! O Nhaga mas estava não, na calma. equipa de júniores. Pronto, eu depois admito também o meia-culpa quando eu não conheço alguns jogadores nos Wilson nós fazemos, mas eu não fazia a mínima ideia que o Abdo Conte estava no Casa Pia. Formado no Sporting. Certo? E jogou. Não, e o Abdo Conte tem um grande ano no Moreirense antes de ir para a França. Sim. Ele tem um bom nível. Mas o Larrazabal também já... Em alguns momentos pensei que poderia ser uma boa hipótese para o Benfica, até como suplente, mas vai-se mostrando bastante limitado. É uma equipa muito fraca esta do Casa Pia. Bem trabalhada, já se nota alguns princípios do Álvaro Pacheco nela. Arriscam mais até na saída e perderam algumas bolas assim. O Jani desbloqueia o jogo. O primeiro com um bocado de sorte no ressalto, mas depois o segundo também bom gol. Grande bola do Inácio. É uma grande bola. Pois é que o Inácio às vezes inventa, mas depois outras vezes também mete destas. Sim. E acho que foi talvez o primeiro passo com sucesso dele neste assim para dentro do bloco do Casa Pia. E bom gol depois do Geni. Bom ver Daniel Bragança. Acho que infelizmente, tendo em conta estes sucessivos atrasos na sua evolução, que já não vai chegar a um teto que lhe apontávamos. Num jogo em que os dois médios do Sporting estiveram bem, quer o Morita como o Simões estiveram bem. O Luís Guilherme um bocadinho apagado, também tem aquele falhanço no início. Sim. Vamos ver também como é que isso marca um miúdo de 19 anos que vem sem ter grandes oportunidades na Premier League. Mas é só, ele teve alguns problemas interessantes, mas depois evidentemente que o jogo fica marcado, por cima estreia em casa em Alvalade, marcado por isso. Um jogo conseguido, vamos dizer, bem conseguido por parte do Sporting, não é das melhores exibições da época, nem por isso. E bom jogo. O trabalho do Sporting neste momento é muito simples, é ter de ganhar. Tem agora um calendário mais acessível até chegar ao Porto. Ou seja, o Sporting vai à Aroca. Sem o Pirlo. É bastante acessível. É bastante acessível este ano. Vai a Bilbao. Isso não vai ser fácil. Tem o PSG amanhã. Sim. Sem João Neves. Sem João Neves. É verdade. Houve benfiquistas que compraram um bilhete de propósito para ir ver. Já não há aquele gol da praxe clássico que o João Neves marca sempre. Claro. Mas qual medo? Era uma certeza, já estava mentalizado. Pois, agora, não te preocupes que o Vitinho e o Gonçalo Ramos compensa. Eu só gostava que o Gonçalo Ramos botasse 5 ao Sporting. O Sporting até podia ganhar, mas que o Gonçalo Ramos marcasse 6-5, ok. 3 do Soares, 3 do Trincão, 5 do Ramos. Que o Gonçalo Ramos marcasse 5 e depois tu dizias-me quem que era o titular da seleção. É o que eu vi no Reels hoje, quem pode tirar o Kvaratskhelia para meter o Doué ou o Barcola, pronto, um gajo fica sem o Diomandé, logo em Jesus. Depois recebem o Nacional, também à partida acessível. Recebem o AVS para a Taça de Portugal, um jogo às 3 da tarde, muito bom. Será que se calhar ainda não está marcado? Não está, porque aqui o SofaScore tem os jogos que ainda não têm hora às 11 da manhã, mas aparentemente às 3 da tarde é uma quarta-feira. É quarta-feira? É dia de semana, isso é 3 de fevereiro. É dia de semana. Então esquece, então está mal. Já. É dia de semana. Então, até agora, a segunda volta das eleições das presidenciais é domingo, dia 8. Pois, 3 é sábado. É uma terça. É terça, eu sou horrível com conta. Pronto, e depois entra uma fase mais complicada do Sporting. Porto, ir ao Dragão. Recebeu o Famalicão, também não era nada fácil. Ir a Moreira de Cones, como diria JJ. Recebeu o Estoril, que apesar de nos andar a Moreira é complicado. Ir a Braga. Estoril a ir a Alvalade, que foi onde o ano passado foi dita a famosa frase. Exatamente. Ir a Braga e depois fica mais acessível para o Sporting. Sim, entretanto aí o Porto perde só 9 pontos e o Sporting depois tem via aberta, não é? Claro. E depois acordamos. Pronto. E acho que vai ser interessante o que quero ver se o Sporting com estes jogos europeus, que ainda também não tem a qualificação completamente garantida, ou seja, basta um empate e passam, mas são 2 jogos complicados. Se consegue também manter, dá também que, apesar de estarem agora a voltar uns jogadores, mas nunca se sabe quando é que vem a próxima onda de lesões do Sporting. Certo, olha, sou a tua análise, não vou acrescentar grande coisa, foi algo muito completo. Falar um bocadinho também sobre o Bragança, acho que é uma solução muito interessante. Eu acho que quanto mais ritmo ele ganhar, melhor. Acho que é uma solução neste momento melhor que o Morita, é 400 vezes melhor que o Kosciuszko. Ganhou uma expulsão. Espetacular, uau. Mas sim, olha, atenção, porque também temos aqui lá está, dar mérito onde o mérito é devido. Não vou elogiar o Kosciuszko porque
Ele recebeu a bola, ou seja, ele foi buscar a bola a um corredor, recebeu de um passo curto, virou-se e abriu, e eu pensei, pronto, vai meter um passo longo para ninguém, jogou curto para alguém, e a jogada teve sequência. Espetacular, houve evolução. Portanto, já não é mau. Não, mas calma, tu nunca me ouviste ter aqui com o Weigl era mau. Garanto que nunca me ouviste aqui dizer que o Weigl era mau. Aqui, não, nem aqui nem em lado nenhum. Agora consigo dizer mais uma vez a carta que eu uso sempre: o Pizzi e o Bruno Fernandes. Mas bem, sobre o Sporting, o Geni, apesar de tudo, porque muitas vezes também a grande comparação era com o Kendo, não é? Porque muitas vezes era um titular em detrimento de outro. O Geni pode não ser tão genial e tão influente como o Kenda, mas a realidade é que tem uma relação com baliza 400 vezes melhor e isso resolve jogos. A realidade é essa. Se no primeiro gol com alguma sorte à mistura, no segundo a desmarcação é num timing perfeito, puxou para o meio, bago, e está bom, e está feito, e já estamos a ganhar 2-0 e depois o jogo resolve-se e gera-se de uma forma completamente diferente e isso foi muito importante. Continuo a achar que o mercado de verão do Sporting foi muito limitado em tudo o que não fosse jogadores para a frente, porque o Anídis e Soares, dois ótimos jogadores, agora para além do que eu choraste filho, vai Anídis, muito limitadinho. Eu vejo muita malta a rasgar no Fresneda muitas vezes, até em jogos em que eu não acho que acha grande justificação para o fazer. Eu acho o Fresneda 400 vezes melhor que o Vaianidis e eu não acho o Fresneda um porro, não é? Acho que o Vaianidis é um jogador que a nível de movimentos é interessante, só depois a nível técnico não consegue concretizar aquilo que ele tenta fazer. E depois a nível defensivo é mais débil do que o Fresneda. Achas que o regresso de Diomandé Quaresma vai para a direita? Eu queria, não vai acontecer, porque o Rui Borges gosta muito do Fresneda e não curto o Quaresma, aparentemente. Portanto, eu também consigo mandar umas críticas de vez em quando, apesar de, mais uma vez, continuo a dizer, maior apologista do Rui Borges. Eu acho que, ou seja, eu concordo quando tu dizes que apesar do 3-0 o Sporting não encantou, não foi todo dos melhores jogos do Sporting já jogou muito melhor este ano. Até em resultados onde se calhar ganhou por menos. Mas eu acho que também o Sporting estava numa fase onde era preciso era ganhar. Claro. Não é? Porque vinha do empate em Barcelos e vinha de uma derrota humilhante pela forma como o Sporting deixa-se perder a vantagem lá e pronto, encontrou a vitória para a Taça da Liga em Leiria e pronto, e é durinho. E agora o Sporting o Sporting continua a lutar um bocadinho por aquilo que é o seu orgulho europeu, que tem sido uma boa campanha, tentar dar sequência agora nestas 2 jornadas que faltam e carimbar 100% de vez essa passagem pelo menos ao play-off, não é? O Sporting ainda matematicamente consegue apurar-se automaticamente, mas isso não vai acontecer, aliás não automaticamente, é diretamente, mas isso não vai acontecer, e a partir daí é o tal da Taça Portugal, que já que houve um erro brutal do árbitro, ao menos que aproveitemos, não é? Mas a realidade é que o Sporting não vai ganhar ao Porto, porque isso implicaria ter de ganhar sim ou sim a Alvalade e não perder no Dragão, porque o Sporting não vai ganhar ao Dragão, nem para o campeonato, nem para a Taça Portugal. Portanto, é lutar um bocadinho pelo orgulho nas frentes onde dá para lutar pelo orgulho. É isto. Gil, força. E só comentar que Casa Pia só não perde com Exato. Casa Pia está em que posição? Está em zona de descida. À frente do AVS? Confirmo já. Mas pronto. Já estava aqui com os meus colegas de quarto abertos. 16º. O Aroca acho que ainda está atrás deles. Ah não, é o Tondela. O Aroca já saiu daqui. Bom jogo do Tondelas fim de semana também. estou expectante para ver o trabalho do Álvaro Pacheco, que eu acredito que nunca vai ser grande coisa em termos de um futebol atraente do Casa Pia, mas pode ser que o Álvaro Pacheco, aquela sua técnica de cerrar os dentes e transformar aquilo quase num Vizela 2.0, que também não era deslumbrante a jogar futebol, mas era acirrar e fechar a sua baliza e quando ia para contra-ataque conseguia fazê-lo com alguma qualidade e portanto acho que estou expectante para ver se o Álvaro Pacheco consegue fazer alguma coisa parecida e unir as hostes de Casa Pianas de alguma maneira para tentar segurar o clube na manutenção e se conseguir realmente pode ser um osso um pouco duro de roer no sentido de conseguir fazer os golos, porque eles até não têm uma defesa má, tem um Zé Fonte que apesar de já estar um bocado com alguma idade, se calhar no central e logo baixo é muito bom. Ele que já era velho no Euro 2016, cá estamos 10 anos depois. O próprio guarda-redes pode ter que se querer um bom guarda-redes, portanto estou para ver se ele consegue fazer um bom trabalho nesse
Já não vai ninguém na CAN. Para além... O Jenny já jogou. Vieram agora, Já percebi. Sim, e eu mandei ver lesionado para variar. Bem mesmo. Bem mesmo. Não viste? Não. O Rui Borges disse mesmo na conferência de imprensa: eu já não sinto nada. Usou literalmente esta frase. mas é um grande aporte de opções, a começar pelo próprio Gênio, não é? Que já foi tão decisivo neste jogo. E até agora parece que a resposta de estes dois, não vou dizer perda de pontos, porque nos jogos não é perda de pontos, mas estes dois desaires, digamos assim, do Sporting, parecem estar ultrapassados e com jogadores a voltarem, parece-me que o Sporting tem tudo para retomar o seu caminho. Agora, se ainda quiser lutar pelo campeonato, obviamente quer, ainda falta uma segunda volta toda, não pode perder nenhum jogo. Não pode perder nenhum jogo, é tão simples quanto isso. E o Benfica, se quiser lutar pelo segundo lugar, é a mesma coisa, não pode perder nenhum jogo. Portanto, Exigência máxima. não, acho que é a realidade. Se me disseres que o Sporting ainda quer lutar por este campeonato, tem que ganhar todos os jogos. Mas eu não discordo. Pronto, não há qualquer outra. A realidade é que eu acho que o campeonato fica logo desenvolvido quando o Sporting não ganhar no Dragão. Sim. Vai ser aquele empate da praxe contra um Porto retranqueiro. Se calhar o Porto vai se colocar para empatar e vai assumir isso, e tal como fez contra o Benfica, chega ali aos 70 minutos, não estamos a ganhar, vamos empatar, não vamos colocar-nos aqui em risco, será vai ter a mesma postura contra o Sporting e, na minha opinião, muito bem, porque consegue manter a distância para o Sporting, reduz um bocadinho para o Benfica, e se o Benfica não fizer a mesma coisa, Eu não quero dizer nada, mas da última vez em que houve um clássico no Dragão para tentar, pronto, numa equipa tinha uma grande vantagem em relação à outra e se calhar uma foi lá mais jogar para o empate, o elemento da equipa a quem esse empate não foi tão favorável disse que ir lá empatar era como ganhar a Champions. pois, exatamente, se calhar agora não vai ser. Até pode ser que o Porto não tenha essa perspectiva, mas iremos ver. Ok. Passamos então para as rubricas, começando pelo facto, é exatamente sobre o Porto, porque apenas 3 equipas venceram os 10 primeiros jogos realizados fora de casa numa edição da Primeira Liga, que é o Benfica em 72-73, o Porto em 96-97 e o Porto em 25-26. Faz 10 em 10 e é exatamente a terceira vez que uma equipa consegue fazer este feito. Portanto, Gil, tua declaração da semana. Certo, já falámos um bocadinho sobre isto, não estava à espera, mas vinha aqui destacar a reforma do Larouco, o David Simão, mas eu disse que deve ser dita com consciência de autonomia, reconhecimento de estar nos números, na minha família e amigos, que são as pessoas que realmente importam. Destacar que é uma rescisão legal, portanto, com o Larouco, portanto, nada de polémico. Não há roupa suja, essa lavada. Ele também foi muito fustigado por lesões. E, obviamente, quando uma pessoa chama Pedro Larouco, É com carinho. com as devidas distâncias, mas de facto era um jogador muito bom para o nosso campeonato e para o nível do Larouco, Formado no Benfica. muito acima. Portanto, as felicidades para ele. Portanto, os meus colegas Quarten. Opa! Mais uma vez, a pergunta de sempre. Eles são alemães, ou um deles é alemão, ou partilharam o quarto na Alemanha? Partilharam quarto na Alemanha. Muito bem. Portanto, o meu jogador jogou com Neymar, Arthur Moraes, Eish, Douglas, qual deles? o guarda-redes, Moreira, não sei se lembram, guarda-redes do Benfica, Lucas Evangelista, Kleber, deixa-me lá vir aqui buscar outro, Pizzi Só jogou com guarda-redes esse. Quase. e Rafinha. Rafinha do Barcelona. Foi formado no Santos, veio para o Benfica em 14-15, tem alguns jogos, mas até sobretudo na equipa B. Em 15-16 é emprestado ao Vitória, em 16-17 vai para essa equipa alemã, 2018 vai para o Estoril metade da época, mas depois acaba emprestado na Chapecoense, onde fica até 2019. 2020 Goiás, 2021 vai para a Coreia, para o Suwon, mas depois vem para o Remo. 2022 Vila Nova, 2023 Juventude, Eu acho que vais ganhar este. 2024 Portuguesa Ferroviária, Botafogo de São Paulo, 2025 Ponte Preta, depois vai para o São Bernardo, onde está atualmente, onde tem 3 jogos, sendo o terceiro jogador com mais grandes oportunidades falhadas. Pá, boa. É brasileiro.
no seu currículo tem Uhum. Pois, aí com o Arthur Moraes. não é? Ganhou um Brasileirão Série C e um Campeonato Português. Então, já que não sabem, deixem-me só passar para Mas podemos ter a posição ou não? avançado. Sei lá. Mas é pá, tipo, na tua opinião, não é um avançado que tenha sido propriamente bom no Benfica. Não. Não faço ideia. Um gajo vai ouvir o nome e vai se lembrar. Mas... Pá, você... Calma, eu acho que sei, porque tu disseste que ele depois jogou no Estoril, não é? Uhum. Eu tenho uma leve ideia de um gajo, mas eu não sei o nome dele. Pai, eu vou chutar só por chutar. É um... Não, calma. Não, porque este gajo depois jogou no Wolverhampton, esquece. Esse gajo... Calma, tu estás a dizer que cruzou... Estás a pensar quem? O Léo Bonatini? Sim, exatamente. Não. Mas eu não disse, hein? Sim. Não contou. Então calma, tu disseste que ele esteve na Alemanha em que época? 16, 17. Mas esteve no 1860 München. München. Segunda Bundesliga. O maior de Munique, não é? Já agora, estatística completamente à toa para dar tempo ao Gil para pensar, que é o Leipzig este ano está em terceiro na Bundesliga e 48% dos golos que sofreu na Bundesliga são Do Bayern. do Bayern. Mais aqui o dado semanal e como o Bayern destrói aquilo. Pá, mas já, sobre o ponta de lança, não faço a mínima ideia. É ponta de lança? Ponta. Podia fazer um bocado de tudo desde a frente. Era mau em todo lado, não é? Pá, não faço ideia. Pá, eu vou ouvir o nome, vou lembrar, mas assim de cabeça não. Vítor Andrade. Não, nem assim. Promessa brasileira que Se eu veio não para o conheço o Stoica, eu vou conhecer o Vítor Andrade. Promessa brasileira que veio para o Benfica, depois andou aí a rodar. Então Sim, agora vamos tentar desenhar outro, ou não? Ou é são vários, mas está bem. Eu duvido que consigam também. Então esquece, vai. Então vai, Não, então se calhar tu esquece. consegues, Bloco, mas já não conta. Então vai, então não conta, então diz só os jogadores, vá. Então, partilhou o balneário com Stefan Ortega, que está agora no... Era o guarda-redes No do City. é. Não sei se lembram do Abdoulaye Ba, que esteve no Sim, Moreirense. no Porto também. Sim, Porto, depois esteve no Raio Vallecano. Era este aqui, este era o principal, Lumor. Lumor, claro, jogou no Sporting. Exatamente. Portimonense. Exatamente. Não, sim, é uma alma do lume. Florian Neuhaus, já se esperou muito deste puto do Mönchengladbach, mas acho que já não vai dar assim grande coisa. E também Ivica Olic, que na altura tinha já... Pá, podias ter 37 anos. muito melhor ter feito isto com o Lumor e não com o Vítor Andrade. Não. É pá, as pessoas sabem quem é o Vítor Andrade. Pá, olha, é outra. As pessoas sabem que é o Stoica e sabem que é o Devnis. E espero que sim, são cultas. Olha, pois, pronto, assim uma boa entrada de carrinho como a do Devnis esta semana. Bem, muito obrigado por terem ouvido, malta. Espero, se conhecerem assim jogadores random da Liga Portuguesa, assim, o mais random que souberem, podem escrever nos comentários, visto que aparentemente eu sou o único que não conhece jogadores aqui, não é? Portanto, muito obrigado por terem ouvido. Fiquem bem, até à próxima.